Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje nosso assunto é concurso público. Bom salário, estabilidade para o resto da vida. Que beleza, né? Só que não é bem assim não. É preciso ver primeiro se você tem perfil para a função pública. E mais, né? O que fazer para conseguir passar nos concorridos concursos públicos espalhados pelo Brasil? Para conversar sobre esse assunto, eu bato um papo a partir de agora, primeiro com o colunista do Correio de Uberlândia, Alexandre R., que hoje não está aqui como colunista, está aqui como juiz federal, e uma pessoa que tem experiência em concurso, já passou em 3 ou 4, Alexandre, você falou? Foi? Mais 5 concursos. E mais, o Alexandre já escreveu um livro contando a experiência dele, né, com relação aos concursos públicos. E eu também converso com a Viviane Pires, que é especialista gestora em recursos humanos, para a gente falar, inclusive, né, Viviane, essa coisa de quem tem perfil, né, por que é importante ver essa questão de se tem ou não perfil para prestar concurso. Mas vamos, Alexandre, começar com você. Você passou em 5 concursos? Meu primeiro concurso eu passei, eu tinha 18 anos de idade, foi para a Receita Federal. 18 anos de idade? Relutando. Eu nunca pensei em ser funcionário público, isso é uma verdade. Cara, quem está assistindo lá vai perguntar assim, você é superdotado? Você já fez algum teste de QI? Não, na verdade, assim, na época eu tinha feito vestibular, eu passei na USP, tinha passado muito bem. Foi o primeiro colocado do vestibular mais concorrido da USP na época. Mas para direito? Não, era publicidade. Eu sei dessa história, mas eu acho que é legal contar. Primeiro, né? Mas assim, era uma forma de preparação que eu tinha, que eu sempre acreditei. E depois, aí quando eu estava no primeiro ano de faculdade, meu pai falou, olha, por que você não faz o concurso da Receita Federal? Eu sou auditor da Receita Federal. Eu falei, não tenho a menor vontade de ser funcionário público. Que loucura é essa, né? E aí eu peguei, mas ele insistiu, eu falei, bom, eu vou fazer isso. Eu presto, depois eu vejo o que eu faço. Mas com aquele compromisso, já que eu vou prestar essa prova, eu vou tentar passar. Então eu lembro que foram 2 meses de preparação e até 2 meses? 2 meses. Com 18 anos? Mas até 11 horas de estudo. Notado, né, Lívia? Vamos falar a verdade. Não é, você sabe... Você vai deixar o sujeito em casa deprimido desse jeito. Eu vou falar, como você descobre que não é questão de ser superdotado ou não? Eu fui reprovado em alguns concursos já. Fui reprovado em prova, de mestrado, a gente estava falando, e a questão não é essa, a questão é assim, você tem que ter uma capacidade intelectual, obviamente, uma aptidão para esse tipo de exercício intelectual. Mas na sua opinião, quais são as características para o sujeito saber se ele vai ter esse perfil? Olha, o perfil para enfrentar uma prova de seleção... qualquer que seja, uma prova que te exija conhecimento, que você vai colocar na prova, é basicamente você testar. Você fala assim, eu quero ver se eu sou bom, eu vou estudar muito, prestar várias provas. Às vezes aquilo ali não é a sua área, você tem outro tipo de inteligência. Porque eu acredito que todo mundo tem um tipo de inteligência e tem capacidade para ir longe naquela área que ele tem capacidade. Às vezes você tem uma inteligência, eu não sei os nomes das inteligências, mas aquela que você domina o corpo, que eu definitivamente não tenho. Eu derrubo tudo, eu quebro tudo, eu esbarro na porta, eu bato nisso. Eu não tenho essa capacidade, mas eu tenho esse outro lado. Tá, mas assim, você acha que no seu caso, na sua experiência, o fato de você ter passado mais, né, no primeiro concurso muito cedo, ajudou? Porque a lógica é a seguinte... primeiro, vou prestar esse concurso, por mais que você se dedicou, né? Você falou que foram 2 meses de preparação, você já estava vindo de uma preparação para vestibular e tal, mas a responsabilidade era menor, você tinha 18 anos. 18 anos. Isso faz diferença, você acha? Porque outra coisa, o sujeito está com 35... A cobrança social é enorme em cima dele, né? E ele já começa, às vezes tem até família para criar, então assim, você acha que faz diferença isso? Faz, sim, absoluto. Às vezes as pessoas me perguntam, só fazendo um parênteses aqui, se ela fala assim, não, eu vou largar tudo para estudar, vou largar meu emprego, vou largar isso, vou largar aquilo. Aí eu falo, olha, no meu livro eu entrevistei 300 juízes federais para saber a forma como eles estudaram para concurso. 95% dos juízes federais, eles trabalhavam quando estudaram para passar na magistratura federal. Aí eu sempre digo, se você já tem mais idade,
e você tem responsabilidades, a melhor coisa é você ter o seu trabalho. Eu acho que ele não pode sobrecarregar 24 horas. Mas para você diminuir a pressão. Ansiedade, né? Ansiedade. O equilíbrio emocional é muito importante nesse momento, né? Você realmente poder conciliar, porque você tem uma família, você tem uma cobrança social que você precisa trabalhar, mas você também quer proporcionar a essa família uma condição financeira melhor. Então, como que você fica fora do mercado de trabalho 1 ano, 2 anos, 3 anos, para se dedicar exclusivamente a isso? Pois é, você está dizendo Então, assim, isso é muito complicado para uma pessoa que tenha 30 anos, 40 anos, ter essa opção, se isentar do mercado de trabalho e se dedicar exclusivamente. Porque assim, do ponto de vista técnico, né, da preparação, parece ser o ideal, né? Você fica full time, né, o tempo integral dedicado àquele estudo. Só que do ponto de vista psicossomático, vamos dizer assim, né, emocional, a pressão e a ansiedade aumenta muito, né? Aumenta muito porque a família cobra, você tem aquela cobrança interna, porque você está dedicando, você parou de trabalhar, você está dedicando quase que exclusivamente 24 horas do seu dia para esse estudo. Então, como que você presta e não passa? Então, isso é uma coisa muito complicada. Não passa em outro, então aí... A ansiedade vai aumentando, a pressão vai aumentando, aí o sujeito já está 1 ou 2 anos fora do mercado de trabalho. Fazer essa inserção no mercado é muito complicada. Hoje em dia, quando a gente fala, quando a gente vai fazer um trabalho de recrutamento e seleção ou de reposicionamento desse jovem no mercado de trabalho, falo jovem porque a gente considera jovem até 40, 45 anos hoje, né? É muito complicado, porque como que você vai argumentar que você ficou 2 anos, 3 anos fora do mercado com essa velocidade de conhecimento, com essa mudança de leis? O que acontece hoje em dia? Isso realmente é muito complicado. Quer dizer que o planejamento é fundamental, né? A gente planejar como é que a gente vai entrar nessa disputa, porque é uma disputa, e também como é que a gente vai sair, se for o caso também. Né? E se você optar por fazer realmente, no caso como o Alexandre comentou, 90%, eles não fizeram essa parada para poder prestar uns concursos. Se hoje você faz essa escolha, você tem que ter uma preparação financeira, principalmente se você tem uma família. Porque não a gente vai pensar em outros problemas, né, de relações que vai afetar realmente a vida desse indivíduo. E depois de traição, até antes mesmo, o que mais acaba no casamento é problema financeiro. Mas aí nós chegamos a um ponto, né, que também essa experiência que eu tenho com concurso e com relacionamento com o concurseiro, que eles sempre escrevem por causa do livro. Aí eles me perguntam, olha, mas tá, eu vou trabalhar, e como é que eu vou fazer? Porque o trabalho vai me consumir o tempo. Aí eu falo, bom, existe um caminho. Eu vou te contar como eu fiz. Eu sempre falo isso para o concurseiro, para ele ter uma noção. Não é uma receita, mas é uma referência. Na verdade, isso nem não é formato de estudo, já é, primeiro, preparar-se para começar a estudar. Quando eu fui estudar para a magistratura, eu fiz isso. Eu primeiro conversei com a família, principalmente com a minha esposa, eu falei, a partir de fevereiro do ano que vem, eu vou estudar para concurso. Então, a minha presença vai ser menor um pouco. Minha presença em casa, não... às vezes eu estava em casa, na maioria das vezes, mas distante, porque eu estava estudando. Aí eu fiz uma boa viagem com ela antes, preparei... Despedida. Preparei o meu ambiente de estudo, preparei o meu material de estudo e cortei as gordurinhas do tempo. O que foi isso? Eu dava uma aula na pós-graduação? Não, essa eu posso parar. Eu era procurador da Fazenda, eu vou parar. Na época não tinha tanta rede social, mas tem uma rede social, acabou. Sai da rede social. Sai da rede social. A minha vida vai ser o trabalho, um exercício físico, o tempo que você tem que ter com sua esposa, com sua filha, isso é essencial. E, eventualmente, um lazer que seja rápido, um cinema. Até porque vai ter que estudar nos finais de semana, afinal de contas. E essa programação ela é importantíssima para o equilíbrio emocional na hora que você vai fazer essa exteriorização do conhecimento. Com certeza. Mas o que você está falando, Alexandre, eu resumo uma palavra: disciplina. Disciplina. E pensar, o seguinte, que a gente tem muito tempo à toa no dia.
Quando eu falo, graças a Deus eu tenho uma capacidade de concentração absurda, mas eu brinco não, eu falo é sério. Onde eu já estudei? Eu já estudei na igreja, esperando a missa começar. Eu cheguei mais cedo, eu estava ali com o livro. Para que eu não vou estudar? Estou aqui sentado, é bom que... Otimiza o seu tempo, né? Você pode levar um iPad, né? Você tem os dispositivos móveis. Estudei, aí eu combinei com um casal de amigos, não, domingo à noite nós vamos na pizzaria. Tudo bem. Eu fui sozinho nessa noite, minha esposa não estava comigo. Perfeito, eles atrasaram, eu estava com o meu material, eu estava estudando na pizzaria. Fila, qualquer fila é o melhor lugar para você estudar. Eu brinco, o melhor lugar, é lógico, não é o melhor. Mas você está na fila parado. Então a gente tem, durante o dia, eu não sei te quantificar, mas de 15 minutos a 2 horas de tempo que você perde com frivolidades. É que você pode usar aquele tempo. Tá, mas você tem um diferencial. Isso é um complemento. Você tem um diferencial que é a questão da concentração, né? Muita gente numa fila de banco não vai conseguir. Pelo barulho, fica No começo ninguém tem capacidade de concentração. Você é desenvolvido, você acha? A prática. Ela é treinada. Dá para desenvolver? Dá para desenvolver a atenção? Até porque nós temos 2 tipos de atenção. A atenção que é a atenção concentrada e a atenção difusa. Então, você precisa, na verdade, a atenção, ela é um comportamento que ela é treinado. Então, se você treina tanto a concentração concentrada, que é aquela do foco, do aqui e agora, tanto que existem testes psicológicos que avaliam o candidato nesses 2 tipos de atenção, a concentrada e a difusa. Então, você consegue treinar o indivíduo... Como é que é a difusa? A difusa é que eu estou conversando aqui com você, mas eu estou prestando atenção, eu tenho uma noção. Vamos pensar em líderes, né, em coordenadores de chão de fábrica, de esteira de produção. Então, ele tem que ter atenção tanto nos seus auxiliares que estão lá na fábrica, mas ele também tem que ter atenção no geral. A concentrada é no aqui e no agora. Então, é esse foco. Mas, só aquilo. Mas não e aí o indivíduo, ele pode ter as 2 ou pode ter apenas uma delas. Mas dá para desenvolver? Você fala, eu tenho dificuldade de concentrar, se não for um ambiente assim, um ambiente assado. O comportamento do ser humano, ele é treinado de acordo com a sua necessidade. Porque o que o Alexandre está falando, assim, que é preciso ter disciplina, antes de qualquer coisa, né? Na verdade, quando a gente fala de disciplina, nós estamos falando de uma priorização do que eu quero no aqui, no agora e no que eu quero no futuro. Quando o indivíduo ele consegue fazer essa projeção do futuro para a vida dele, ele consegue sim estabelecer metas, e as metas, né, a gente pode falar de metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, e aí sim você vai conseguir ter uma disciplina, uma sistematização, que eu acho que nós estávamos conversando, né, Alexandre, o quanto essa sistematização e essa disciplina, ela é importante. Quando a gente fala, você traz esse dado, de 90% dos juízes, eles sempre trabalharam... Enquanto estudavam. Então, você concorda que o tempo de estudo é menor? Sim. Então, ele precisa ter qualidade nesse tempo de estudo, já que ele não tem quantidade. Estava contando para o Alexandre, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu trabalhava 8 horas e dava aula até 10h40. E eu tinha das 11 da noite até as 3 da manhã, porque eu tinha que levantar no outro dia para poder estudar. Então, se eu não tivesse uma qualidade nesse tempo, eu ia desperdiçar meu tempo. Mas assim, um ritmo desse também não dá para ser por muito tempo também. Não, mas se você tem qualidade nele, melhor. Provavelmente é o que esses 300 juízes tinham, uma qualidade do tempo de estudo. Eu vou chamar o intervalo para, na sequência, a gente falar um pouco mais dessa sistematização e falar um pouco mais se há um perfil para um sujeito trabalhar na área pública, o que precisa, né, qual é o perfil ideal para uma pessoa saber se ela vai ser feliz atuando no setor público, depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca?
Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o segundo e último bloco do Correio TV Debate, hoje falando sobre concursos, como se preparar para passar nessas provas, né, super concorridas. Você, Alexandre, você passou em 5 concursos, né, até chegar em juiz federal. Parou por aí? Está satisfeito com a carreira de juiz federal? Parei, graças a Deus era o que eu queria. Você falou que você escreveu um livro, né, falando da sua experiência, mas você não foi só a sua experiência, você entrevistou 300 juízes federais. 300 juízes federais. O que você viu, além do fato, né, que nós já mencionamos no primeiro bloco, de que 90% desses 300 juízes que você entrevistou trabalhou enquanto estudava, ou seja, não interrompeu a carreira ou não parou de trabalhar para estudar? O que mais você viu de pontos comuns para essas pessoas terem tido sucesso numa das provas que deve ser certamente uma das mais concorridas do Brasil? Olha, tem alguns dados, não me recordo de cabeça, mas tem alguns interessantes que uma parte considerável já era casada, ou tinha um relacionamento estável. O pessoal brinca, não, eu só vou arrumar uma namorada ou um namorado depois que eu passar. Isso, se você tiver disciplina, não atrapalha. Apesar que a maioria ainda não tinha filhos, mas provavelmente é pela idade. A idade média dos aprovados para juiz federal, nessa pesquisa minha, foi de 30 anos. Mas uma coisa interessante que eu observei é uma diversidade de métodos de estudo. Porque não existe uma fórmula. Então, isso aí que eu queria entrar. Não existe uma fórmula. Existem alguns requisitos, que é esse, de você ter a disciplina, de você você estar focado naquele estudo, isso é essencial. Mas a forma, ela varia. Apenas para dar um exemplo, eu passei em 5 concursos, mas já fui reprovado. Você nunca fez cursinho? Não, cursinho não. Sempre porque é o meu estilo. Eu tenho um estilo de autodidata. Aí as pessoas me perguntam, olha, mas eu faço cursinho ou não? Aí eu falo, olha, dos 300 juízes que eu entrevistei, exatamente 150 fizeram e 150 não fizeram. 50%. Isso é muito singular, depende muito desse processo de aprendizagem, porque o processo de aprendizagem ele é singular de indivíduo para indivíduo. Então cada um vai internalizar de uma maneira diferente. Tá, mas por exemplo, o sujeito tem dificuldade com disciplina, em tese, esse cara é mais recomendado para fazer cursinho ou não necessariamente? Olha, o cursinho vai exigir dele uma disciplina também. Eu acredito que ele vai ter que encontrar a sua disciplina no cursinho ou fora do cursinho. Agora, é lógico, para você ser um autodidata, estudar em casa, você já tem que estar num nível mais... Eu e o Alexandre, nós estávamos conversando. Porque assim, no cursinho você consegue tirar dúvida, quando você está estudando em casa é mais difícil, apesar de que hoje a internet facilita. Eu não sei se acontece com você em sala de aula, mas, por exemplo, acho que o sonho de qualquer aluno é que ele tivesse um vídeo do professor narrando o que tem no texto. E aí a gente estava falando que quantas pessoas teriam essa facilidade de aprendizagem se tivesse alguém contando a história para ele, né? Então, isso é uma metodologia de estudo? Sim, que até o Alexandre falou assim, está pensando realmente em desenvolver, né, Tem gente quando está de frente para o professor, capta mais do que quando ele está ali... Sozinho. Um exemplo que eu te dou. Aliás, uma coisa fundamental que eu acho, eu falo isso no meu livro, você precisa planejar a forma como você vai estudar, e não apenas estudar. Eu planejei. Como? Exemplo de planejamento. Com exemplo, eu tinha tido sucesso no vestibular, no concurso da Receita Federal e num concurso para procurador da Fazenda Nacional. Aí eu fui prestar um concurso para procurador da República. Eu mudei a minha forma de estudar. Eu baseei um estudo fundamentalmente na leitura de livros doutrinários. Então eu li aqueles grandes autores, ia lendo, ia sublinhando, lendo, sublinhando. Eu não obtive sucesso no concurso, porque essa não é a minha forma de estudar.
Eu não retenho tanta informação Como que é a assim. sua forma de estudar? Minha forma de estudar é simples. Olha, na hora da prova, eu preciso colocar a informação para fora. Então, eu preciso treinar meu cérebro a colocar a informação para fora. Ou seja, então, além de eu ler o conteúdo, eu vou praticar. Eu vou fazer exercício. Você vai pegar provas e provas. Provas e provas. E isso eu fiz em todas as fases. Eu fiz prova de marca X, a prova objetiva, a prova de sentença. E é engraçado que chegou na prova oral. O concurso para juiz federal tem prova oral? Tem, é o terror. É a hora que o sujeito chora. Outro juiz te entrevistando? O desembargador. Na verdade, eu acho que a grande maioria de títulos, né? Mestrado, doutorado, todas têm prova oral. E aí você falou que é o terror, né? Então, aí eu pensei, falei, gente... E ela é eliminatória, naturalmente. É eliminatória. A última, né? A última. Geralmente é a última fase. Eu pensei, até agora eu consegui praticar para a prova de objetiva, fazendo questões, resolvendo sentenças para a prova oral. O que fazer? Eu falei, bom, simples. Peguei 4, 5 colegas que estavam também prestando concurso, vamos fazer simulados orais pela internet, pelo Skype, já que a gente não podia encontrar. Não, marcamos então, nós vamos marcar toda segunda, quarta e sexta às 8 da noite no Skype. Tinha um colega em Belo Horizonte, um em Aracaju. Um entrevistava o outro. Um entrevistava, simulando a prova. Mas como é que... Mas pegava o conteúdo e fazia perguntas sobre o conteúdo? Aí cada um sabia mais ou menos o que perguntar. Lógico, isso não é essa parte do treinamento, de você treinar questões, treinar a prova oral, não é a parte total do concurso. Lógico, você tem que absorver conteúdo. Mas eu fazia dessa forma. Então, eu encontrei a minha forma de estudar. Eu tive um colega que passou na minha frente, eu passei muito bem colocado, o colega que passou em primeiro lugar, a forma dele era ler. Ele só lia. Mas ele tinha um perfil, ele tinha uma memória fabulosa e ele conseguia absorver ali. Eu tenho que falar sobre isso, depois acaba o tempo e a gente não fala. A questão do perfil, né? Porque o sujeito pensa assim, eu quero concurso público, bom salário e principalmente estabilidade pelo resto da vida. Né? Estou com a vida arrumada. Né? Tem perfil? Como é que eu sei se o meu perfil vai se adaptar a essa realidade do serviço público? Hoje em dia, para qualquer cargo que você vai ocupar, existe a descrição e análise do cargo. E existem hoje, na maioria, eu acho que 99% dos concursos públicos, dentro do processo de avaliação, de inserção, os testes psicológicos. E esses testes psicológicos têm essa finalidade, de investigar se o indivíduo ele possui o perfil adequado para poder estar ocupando esse cargo. Como que é construído esse perfil? De acordo com as tarefas que ele vai estar desempenhando no seu dia a dia. Então, de repente a pessoa se saiu muito bem na prova escrita e chega lá no teste psicológico, ele não é aprovado. E aí quando a gente fala de personalidade, que é um dos testes que a maioria desses concursos investiga, a personalidade ela é construída ao longo do tempo. Nós temos as nossas características que são herdadas, mas uma parte da nossa personalidade ela é construída ao longo dessa interação social que nós temos e ao longo das nossas fases de desenvolvimento. Então, alguns desses juízes provavelmente prestaram o concurso, não passaram no teste psicológico, na avaliação psicológica, depois de um outro momento, prestaram... Pode não passa. Não. Então, na verdade, esse perfil, ele é construído. Existe sim esse perfil. Agora, existe como eu fazer uma avaliação antes de eu prestar o concurso? Existe. Nós estávamos conversando os estágios. Então, existe a que é uma forma de saber se você fez no serviço público, fazendo um estágio, né? Um estágio. Se o cara faz direito, por exemplo, procurar algum estágio na área. Com certeza. Na sua opinião, você já deve ter visto casos do sujeito passou no concurso, né, conseguiu o que todo mundo queria, e você olha para a cara do sujeito e você vê que ele sofre todos os dias naquela função. Demais. Mas é porque eles estão buscando, na verdade, uma estabilidade financeira. Então, o cara pensa do ponto de vista prático, né? Você tem que ver isso também, é uma coisa que eu falo no meu livro, a primeira coisa, olha, eu quero mesmo ser funcionário público. Na verdade, as carreiras públicas, elas têm os cargos que a gente fala burocráticos, os intermediários, que você vai trabalhar com a burocracia. É um serviço de escritório, ali repetitivo. Tem muita gente que adora esse serviço. E você tem também muita coisa de controle, né? Você tem os cargos eu não sei a palavra correta, mas de atividade final.
Então, vamos supor, na área do direito, você tem um delegado, você tem o promotor, o juiz. Nesses cargos também você tem que ver qual é o seu perfil. Eu lembro de eu passar no concurso para juiz e eu tenho perfil para juiz, é uma coisa que me dá prazer, eu gosto de estar ali, de intermediar, de analisar qual das partes tem razão. Mas eu tenho um colega professor da UFO e também advogado, muito inteligente. O dia que eu passei, ele me deu os parabéns. Alexandre, nossa, que maravilha, estou feliz por você. Não é minha praia, porque eu não gosto de apitar, eu gosto de jogar. Mas feliz por você. Ou seja, esse colega meu, ele gosta de apitar. De jogar. Então ele gosta de ser parte naquele processo. Ele não gosta de ser o julgador, porque o julgador ele é inerte, ele não vai tomar iniciativa. Por exemplo, um promotor é um jogador. É um jogador. Né? Ele tem iniciativa. O juiz, ele não é jogador, ele olha, ele observa. Ele observa, tentando se distanciar ao máximo, né, emocionalmente para apitar. Então você precisa ver qual é o seu perfil. Se é uma atividade intermediária burocrática, você tem que saber se você é uma pessoa que consegue ser feliz com aquela rotina. Fazendo a mesma coisa durante 10 E muita 20 gente anos. consegue. Eu trabalhei no atendimento da Receita Federal, então muita gente tem prazer em atender. Aí você tira prazer das pequenas coisas ali. Entendeu? Agora, se você não analisar o seu próprio perfil, se você gosta daquilo ou não, a chance de você se frustrar é gigantesca. Pois é, porque assim, ao mesmo tempo que a estabilidade é um grande atrativo, é uma segurança, é uma tranquilidade, ela pode virar uma prisão também. Pode. Eu acho que conhecer o que aquele cargo desempenha, eu acho que é essencial, porque aí a gente vai ter a disciplina, você vai ter o planejamento e você vai começar a fazer os simulados. Mas nesse meio tempo, tente conhecer realmente o que aquele cargo vai executar. Eu tenho características... Não pensa só no salário, na estabilidade. Não. Vamos pensar a carreira militar hoje em dia. Nós temos as pessoas que trabalham na parte administrativa e as pessoas que trabalham na rua. Então, eu tenho perfil para poder prestar esse tipo de concurso do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar. Depois que eu estou lá dentro, quais que são as minhas características? Então, hoje em dia já existem profissionais, psicólogos, dentro dessas instituições para poder avaliar também o perfil dessas pessoas. Agora, eu achei bem legal isso que você falou, de que mesmo dentro das carreiras públicas tem perfis diferentes. Com certeza. Né? Mesmo, por exemplo, pegando o caso do direito, que é a sua área, você tem lá um promotor, que é o jogador, né, que é parte, e o juiz, que vai apitar. Eu agradeço vocês pela presença aqui no Correio TV Debate, a conversa foi boa. Tanto que eu agradeço o convite. Obrigado, Alexandre, que além de juiz federal muito legal. E especialista em concurso, é colunista do jornal Correio de Belândia, que lá no jornal você escreve sobre tudo. Lá é sobre tudo. Quase menos concurso por aí. 20 anos vou fazer o ano que vem. 20 anos em 2016. Muito bom. E é você que nos acompanhou, muito obrigado pela presença e a gente se vê no próximo programa. Até lá.